Olá a todos. Às vezes pode ser importante perguntarmos a nós mesmos de forma muito, muito séria. Até pode ser uma meditação, ou pode ser escrevendo, ou pode ser nós fechados no nosso quarto, no escuro, só a pensar. Se realmente nos aceitamos como pessoa. Se realmente quase como se fazer um exercício de sair de fora de nós, observarmos nas nossas menoridades todas, em todos os nossos ridículos. E isto pode ser preciso algum tempo. Pode ser rápido ou pode ser preciso algum tempo. Porque nós estamos tão embrenhados em nós mesmos que não conseguimos ter essa distância de observação, uma distância crítica. Então achamos que nos conhecemos, mas na verdade não conhecemos, porque estamos embrenhados em nós. Mas até fazer o exercício pela positiva pode ser importante, que é, vamos imaginar que não gostamos de nós e fazermos uma lista mental ou escrevendo de caso não gostássemos de nós, assim como às vezes não gostamos de alguém, vamos imaginar que não gostávamos de nós, que muitas vezes é verdade, não é? Porque grande parte de nós tem questões de autoestima, mas pronto, sendo verdade ou não, assumindo isso, porque a gente muitas vezes nem sabe se gosta de nós próprios. Intelectualmente ou de forma superficial, muitas vezes achamos que sim, porque estamos a funcionar pela lógica, porque reconhecemos as nossas qualidades, porque temos treino em desenvolvimento pessoal, porque achamos que não há lógica nenhuma em não gostarmos de nós. Portanto, achamos que gostamos de nós, mas é um nível, é só ao nível das ideias. Porque muitas vezes depois a nossa vida, as batotas que nós fazemos, os desaires que atraímos, denuncia o que acontece na realidade. O stress em que vivemos, a tensão, a falta de relaxo interior, denuncia alguma rejeição a nós próprios. E por isso causamos isto a nós próprios. Portanto, estamos a partir da premissa, que já temos falado, que não somos vítimas de nada, isso é o modelo antigo, e que responsabilizamos por cada detalhe do que acontece na nossa vida. Por cada pessoa que nos trata mal, por cada pneu furado, por cada stress que temos, por cada vez que desligamos o despertador e nos atrasamos. Portanto, vamos partir do princípio espiritual de que tudo aquilo que nos acontece é por nossa responsabilidade. Então, intelectualmente, nós podemos achar que gostamos de nós, mas depois a nossa vida de fora, ou a tensão que vivemos, ou as tensões que temos dentro, denuncia essa falta de amor. Então, é sob essa lógica, e vamos partir então do princípio que não gostamos de nós, e vamos fazer uma lista, em vez de ser pela positiva, vamos fazer pela negativa. Uma lista de todas as nossas minoridades, de todas as nossas mesquinhezes. Caso não gostássemos de nós, o exercício assim, caso não gostássemos de nós, por que razões seriam? Quais seriam essas razões? E fazer uma lista de todas as razões, ir ao mais ínfimo, de tudo o que falhámos no passado, de toda a manipulação que fazemos com os outros, de todos os defeitos que temos, de todas as mesquinhezes, de todos os preconceitos que temos, que dizemos que não temos, mas temos. Por toda a nossa preguiça, estou assim a dar exemplos, não é? Por toda a nossa preguiça, por toda os nossos pensamentos maus, por todo o quanto gostaríamos que o nosso corpo fosse diferente, o desgosto que temos de envelhecermos,
o quanto nos comparamos com os outros e o quanto achamos os outros melhores nisto e naquilo. Fazer uma lista completa. E depois, com essa lista na mão ou na cabeça, deixar que essa energia nos invada completamente. Em termos de energia, que essa energia, vamos imaginar, esta pessoa odiosa, estou assim a exagerar de propósito para se perceber. Portanto, tenho aqui a lista na mão. Vamos imaginar que era num papel, mas pode ser mental a lista. Tenho esta lista na mão. Odeio esta pessoa. Esta pessoa tem estes defeitos todos. Deixa-me sentir. Deixa-me sentir de verdade o que é não gostar de mim. O que é que no fundo acontece debaixo do pano, que eu não estou a ver, portanto fora da minha consciência, e que eu nego intelectualmente, porque acho que sim, não há razão nenhuma para não gostar de mim, mas de facto a minha vida denuncia que deve haver um ódio escondido de mim para mim mesmo, inconsciente. Portanto, também já temos visto aqui, como os sentimentos só querem ser sentidos até ao fim, para se poderem ir embora, é neste sentido que vamos fazer este exercício. Portanto, de todas as partes que não gostamos de nós, nós temos que sentir cá no corpo, para que esse ódio transmute. Esse ódio não se vai transformar, não vai transcender para o amor, se ele não for sentido. Se ele não for sentido, se ele for negado, se ele for rejeitado, se tivermos um preconceito contra este ódio, se tivermos a mania que somos muito shanti-shanti, que não, claro que gostamos de nós e estou a aprender o amor próprio porque tomo banhos, agora já tomo banhos com tempo e cuido do meu corpo, então quer dizer que eu gosto de mim, e já me afastei de pessoas tóxicas, então quer dizer que eu gosto de mim. Isso pode não querer dizer nada. Pode não querer dizer nada. A pessoa pode dizer só palavras bonitas e mesmo assim guardar em si um ódio muito grande. Então, como os sentimentos só querem ser sentidos, a ideia é deixar que toda essa sensação esteja a vibrar em nós. Então, é como se eu dissesse assim: tudo eventualmente que eu ando a negar dentro de mim, portanto, toda esta parte sombra, eu vou assumi-la e vou senti-la até ao fim. Mesmo que isto doa, mesmo que isto demore, mesmo que eu não consiga fazer isto numa só sessão e vá fazendo. Mesmo que eu divida esta lista por vários itens e faça um item por dia. Cada manhã, 10 minutos ou 1 hora. E eu sinta. Então a ideia é deixar que isso sinta até ao fim, esse desgosto. E podem ser outras coisas subtis. Nós podemos ter uma profunda desilusão com a vida. Não consciente, porque aprendemos a apreciar a vida, a ter gratidão. Por fora temos, mas por dentro há uma tristeza muito grande. Às vezes nós notamos em pequenas coisas. Vamos lavar as mãos à casa de banho, olhamos para a nossa cara e vemos a nossa cara triste. Estamos a andar de carro, vemos o nosso retrovisor e não estávamos à espera de ver aquela cara triste. Portanto, há qualquer coisa que muitas vezes nós sentimos em nós que não corresponde à ideia que temos da vida ou à ideia que temos de nós. E que se denuncia numa cara, num ato, numa doença que temos, numa tragédia que atraímos, numa zanga que atraímos e que provocamos. Portanto, há qualquer coisa. Então é isso que nós queremos apanhar. O inconsciente tem que vir à luz para ser curado. Isto foi o que os psicólogos descobriram, não é? Que a matéria que está no inconsciente, só quando vem à luz é que pode ser vista e curada. Quando não, seremos marionetes nas mãos desse inconsciente, porque como não temos noção dele, vamos conduzindo a nossa vida segundo essa força que está lá escondida e que nós não temos mão nem conseguimos fazer nada, estamos impotentes em relação a isso porque não vemos. Então a minha proposta é que se passe a ver, passar a ver isto, sentir até ao fim. E mais nada, é só sentir. Aliás, mais uma coisa, só sentir,
até isso esgotar. E dentro depois da nossa cabeça começarmos a fazer uma pergunta. Será que... Vamos imaginar que eu não conseguia, eu como pessoa, portanto, já vi estas mesquinhezes todas, tudo isto, esta parte sombria já vi toda. Vamos imaginar que eu não conseguiria evoluir nem mais 1 centímetro. Até ao fim da minha vida eu não conseguia evoluir. Ia ser sempre isto. Mesmo assim, será que eu sou capaz de me amar? Agora que eu já vi todo o meu podre, tudo aquilo que eu não queria ver, tudo aquilo que eu queria fugir, como é que nós trazemos do inconsciente para a luz? Por isso é que eu vos estava a dizer, pode ser em meditação, ou escrevendo com rédea solta, sem pensar muito, só escrevendo. Podemos dar erros, ninguém vai ler, portanto, podemos dar erros ortográficos, podemos não fazer pontuação, não importa, pode estar a letra toda mal ou pode estar toda bem, não importa, mas escrever, sem pensar muito, escrever. Porque o inconsciente não resiste ao não pensamento. Então ele revela-se quando a gente se entrega. É o que acontece no sono. A gente relaxa e o inconsciente vem por meio dos sonhos. Então é o que acontece na meditação. A gente relaxa e vem informação. Então este do escrever também dá. Ou gravar. A gente está a falar para nada, para depois apagar, e estamos a falar sem medo de nada. Sem medo de sermos ridículos, sem medo de ofender os outros. Ninguém está a ouvir. Não estamos a fazer mal a ninguém. Podemos dizer mal das pessoas, mal de nós próprios, mal das circunstâncias. E aí conseguimos ver o ódio que se calhar temos em relação à vida, o desencanto, a tristeza que temos aqui escondida há tanto tempo. Enquanto nós não começarmos a ver todo esse lodo, vamos ser conduzidos por ele. Às vezes uns dias melhor, outros dias melhor, mas sem nunca se subir na escala, sem nunca o gráfico não sobe, está sempre assim, é sempre mais do mesmo. Fica a parecer diferente, porque todos os dias temos roupas diferentes e todos os dias a nossa cara está diferente, fica a parecer que as coisas mudaram, mas é sempre mais ou menos a mesma coisa. Então, para mudar isso, a gente tem que mergulhar. Então, como eu estava a dizer, olhar para isso e perguntar: eu seria capaz de me amar mesmo com todo este, com isto tudo que eu sou? Claro que eu também tenho qualidades, enfim, mas agora estamos a falar da parte sombra. Com tudo isto que eu sou, era capaz de me amar? Agora que estou a sentir isto até ao fim, agora que estou a ver finalmente, eu sou capaz de me amar? Eu seria capaz? O objetivo da nossa evolução não é chegarmos ao amor incondicional? Então, partindo dessa premissa, será que eu só amo incondicionalmente quem eu acho digno de amor? Não será o amor incondicional exatamente amar o mais real dos seres? O mais real dos seres? Então, vamos sempre a pôr a experiência no exagero. Portanto, se eu me achar mesmo a pessoa mais real do mundo, eu sou incapaz de me amar? E ficar ali o tempo que for preciso até transformar o metal em ouro. O metal em ouro. A energia que o nosso canal que o nosso corpo é tão forte que ele transforma tudo desde que ponhamos consciência nisso. O que quer que a gente queira trabalhar, o nosso corpo faz, é como se fosse uma máquina de transmutação. A maioria de nós não evolui muito porque não temos consciência do poder que é o nosso corpo, a máquina que é o nosso corpo, desde que tenhamos consciência. E então estamos sempre meio inconscientes, estamos aqui, estamos a pensar noutra coisa, então o inconsciente vai se escondendo atrás dessas batotas, dessas sombras. Então não conseguimos aceder. Então, mas a ideia é: será que eu consigo? Será que eu consigo amar-me? É porque se eu não conseguir fazer isto, é muito difícil eu amar a vida, eu receber a vida, eu confiar na vida, eu amar as outras pessoas. Eu só vou conseguir amar de vez em quando
e só vou conseguir amar algumas pessoas. E só vou conseguir amar algumas partes dessas pessoas. Porque como a gente ama os outros é sempre um espelho de como a gente se ama. Caso façamos uma triagem em nós e só consigamos amar as partes boas, então não vamos conseguir amar as outras pessoas por inteiro. Não é possível. Porque os outros são sempre um espelho, como eu expliquei naquele vídeo que se chama Os Outros Não Existem. É uma ilusão. Então, os outros não existem, os outros são só um espelho daquilo que se passa connosco. Então, aquilo que se passa connosco fica visível na forma como eu amo ou como eu não tenho capacidade de amar. Conforme eu fico irritada com o mundo. É o quão eu estou irritada comigo. Portanto, se eu sou irritadiça com tudo, isso já denuncia o quão eu ando irritada comigo, mas eu não consigo perceber porquê. Então é este trabalho que é importante ver. Então, e depois, ao sentir isso, esgotar esse nojo todo, essa pessoa reles que eu afinal me achava equivocadamente, provavelmente, mas não interessa. Era o que estava. Então, equivocadamente ou não importa. Não importa. Então, sentir isso até ao fim, porque somos todos humanos. A nossa quantidade de sombra e sol em cada um de nós é mais ou menos, a matemática vai dar ao mesmo. Portanto, não importa se uns têm defeitos aqui e outros têm defeitos ali. A quantidade é mais ou menos igual, porque está tudo mais ou menos equilibrado. Ou se há uma pessoa que tem um bocado menos, há uma pessoa ao lado que tem um bocado mais e aquilo equilibra. E como somos todos um, tanto faz se é em mim, se é no outro. Então, portanto, sentir até ao fim todo esse nojo, todo esse reles, toda essa mesquinhez, toda essa irritação, todo esse medo, toda essa recusa da vida, tudo isso, sentir até ao fim. E depois, quando a gente sente, é uma coisa qualquer, subtil, que a gente sente, que já foi, a gente já... Ok, já senti isto até ao fim, agora posso passar para a próxima pergunta. Se eu não evoluísse mais nada, eu era capaz de me amar? E enquanto eu não transformar o metal em ouro, enquanto eu não transcender esta dor, eu não saio dali. E fico ali à espera. Só fazer a pergunta. Basta a gente fazer a pergunta para nós que o nosso corpo vai vibrar nisso. A pergunta é: podem arranjar à vossa maneira, e até pode ser outra pergunta diferente para chegar à mesma coisa. Não importa, não se prendam aos detalhes. Nós temos a mania de querer fazer tudo certinho. Confiem em vocês. Aquilo que vocês estão a ouvir, apanham a ideia geral. E a partir daqui fazem, confiem em vocês, porque o meu processo pode ser diferente do vosso. Então, a partir daí, sentir. Eu era capaz de amar e não sair dali. Ok, amar pode não ser possível ainda. E aceitar. Aceitar que esta pessoa exista. Já é um passo tão grande. Esta pessoa pode existir. Mesmo cheia de defeitos, ela pode estar aqui. E não sair dali enquanto a gente não perceber, porque às vezes depois o nosso corpo ou outras perguntas surgem que precisam de ser respondidas antes de vir esta final. Então deixar que a nossa intuição siga. O corpo vai-nos dizendo. Então, só a partir dessa aceitação é que nós começamos a aceitar os outros. E só depois do amor é que nós começamos a amar os outros. Um grande beijinho e até à próxima.